se aposentar antes do tempo e viver de renda, mesmo começando com pouco dinheiro. É realmente possível ou só uma ilusão vendida por aí? Muita gente se pergunta, é possível construir uma renda maior que o INSS sem ganhar muito e mesmo sem entender muito de investimentos? E a resposta é, sim, é possível. Neste vídeo eu vou te mostrar o caminho, como os juros compostos podem trabalhar para você, a diferença entre investimentos ativos e passivos, e como montar uma estratégia simples e sólida para conquistar a sua aposentadoria financeira. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente o seu futuro. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende a fazer o dinheiro trabalhar por você. Já ouviu aquela frase, tempo é dinheiro? No mundo dos investimentos, isso não é só um ditado, é uma estratégia de vida. Os juros compostos funcionam assim, você investe um valor hoje, ele cresce, e no mês seguinte, você ganha não só sobre o valor que investiu, mas também sobre os rendimentos. É como plantar uma árvore, ela dá frutos, os frutos viram sementes, e logo você tem um pomar inteiro crescendo por conta própria. Não importa se você começa com 50, 300 ou 500 reais por mês, o segredo está em começar o quanto antes e não parar. Muita gente acha que precisa ter muito dinheiro para investir. Mas olha esse exemplo, investindo 300 reais por mês, com uma rentabilidade média de 1% ao mês, o que dá cerca de 12% ao ano. Em 33 anos você pode chegar a mais de 1 milhão de reais, e se continuar por 40 anos, pode conquistar uma renda anual próxima de 300 mil reais só com os rendimentos. Isso não é mágica, é matemática, constância e tempo. Pense como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Quem vai longe é quem dá pequenos passos por muito tempo. Seu eu do futuro vai te agradecer por ter começado com pouco e com disciplina. Agora que você entendeu o poder dos juros compostos, vem a pergunta mais importante. Quanto dinheiro eu preciso juntar para viver de renda? Tudo começa com duas perguntas. De quanto você quer viver por mês? Qual a rentabilidade média dos seus investimentos? Vamos supor que sua meta seja receber 10 mil por mês de renda passiva e que seus investimentos rendam, em média, 0,85% ao mês. Algo realista para uma carteira segura e diversificada. Nesse caso, você precisa de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais investidos para receber 10 mil por mês. Parece muito, talvez, mas com tempo, constância e juros compostos trabalhando a seu favor, essa meta é totalmente alcançável. E olha que interessante, se sua rentabilidade sobe para 0,94% ao mês, por exemplo, o mesmo patrimônio gera uma renda aproximada de 11.300 reais. Por isso, quanto mais você aprende a investir, melhor você aproveita cada real que investe. Não é somente sobre o quanto você junta, é sobre o que você faz com esse dinheiro ao longo do tempo. Agora que você sabe quanto precisa acumular, a próxima pergunta é: onde investir esse dinheiro? E antes de mais nada, quero deixar claro que tudo que explico nesse vídeo é com finalidade educativa e exemplificativa. Isso não significa uma recomendação direta de investimentos. Uma dúvida muito comum é: devo investir de forma passiva ou ativa? Se você está começando, tem pouco tempo ou conhecimento, o investimento passivo costuma ser interessante para ponto de partida, mas o que é isso na prática? Investimento passivo é quando você coloca seu dinheiro em fundos que acompanham índices de mercado sem precisar escolher empresa por empresa. É como comprar uma cesta de frutas já pronta, em vez de ir escolher cada fruta no mercado. E a forma mais prática de fazer isso é através dos ETFs, fundos de índice negociados na bolsa. Dois exemplos populares: BOVA11 acompanha o Ibovespa, que reúne as maiores empresas da bolsa brasileira. Ao comprar BOVA11, você está investindo automaticamente em empresas como Petrobras, Vale, Itaú, Ambev e várias outras. IVVB11 acompanha o S&P 500, o principal índice dos Estados Unidos, com empresas como Apple, Google, Amazon e Microsoft. É uma forma simples de se expor à economia americana com apenas um clique. A grande vantagem dos ETFs é a diversificação automática e a simplicidade. Não precisa entender balanço, nem ficar analisando o mercado, só precisa investir com regularidade. Além disso, eles não têm preço teto, ou seja, você pode investir quando quiser, sem se preocupar em achar o momento certo. Agora, se você tiver mais tempo, vontade de estudar e acompanhar o mercado, os investimentos ativos também podem ser uma excelente ferramenta. Mas sobre isso, a gente fala já já. Além dos ETFs, outra ótima forma de gerar renda passiva todos os meses é com os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Eles funcionam assim: você investe em um fundo que é dono de imóveis reais, como shoppings, prédios comerciais, hospitais ou galpões logísticos. E todo mês, esses imóveis geram aluguel. Como cotista, você recebe uma parte desses aluguéis
aluguéis direto na sua conta. Isentos de imposto de renda, é como se você tivesse um pedaço de um shopping, sem precisar comprar, reformar ou alugar nada sozinho. Comparado aos ETFs de ações, os FIIs exigem um pouquinho mais de atenção, mas nada que 10 a 15 minutinhos de estudo por dia não resolvam. Dá para aprender a analisar FIIs observando pontos como tipo de imóvel, localização, taxa de vacância, histórico de pagamentos. Em pouco tempo, você já consegue montar uma carteira sólida e começar a receber aluguéis mensais direto da Bolsa de Valores. E o melhor, sem burocracia, sem escritura, sem dor de cabeça. Outro ativo muito interessante são as ações, e conforme você ganha conhecimento e confiança, dá para dar um passo além, começar a escolher seus próprios investimentos. Isso é o investimento ativo, onde você monta sua carteira, escolhendo ações e fundos imobiliários com base na sua própria análise. Exige mais estudo? Sim, mas também pode oferecer maior rentabilidade e mais controle sobre sua estratégia. Vamos ver alguns exemplos de ações consideradas de perfil previdenciário, pensadas para gerar renda no longo prazo. Taesa, setor de transmissão de energia, estável, lucrativo e ótima pagadora de dividendos. Banco do Brasil, banco tradicional, resiliente e com bom histórico de distribuição de lucros. BB Seguridade, atua com seguros e previdência, recebe antes de pagar e se adapta bem a diferentes cenários de juros. Vale, gigante da mineração, atua em ciclos de commodities. E quem entende esses ciclos pode aproveitar boas oportunidades. Com o investimento ativo, você pode personalizar sua carteira conforme seu perfil e seus objetivos. Quer estabilidade? Foca em setores mais previsíveis. Quer oportunidades? Estuda os ciclos do mercado, mas atenção, aqui o estudo é essencial. Você não precisa virar um analista, mas precisa entender no que está investindo. E com apenas 15 a 30 minutos por dia, já dá para aprender o suficiente para tomar boas decisões. O investimento ativo não é sobre prever o futuro, é sobre escolher boas empresas, com fundamentos sólidos e seguir com estratégia. E o melhor, isso pode acelerar e muito a sua liberdade financeira. Quando a gente começa a investir, é normal surgir um monte de dúvidas e obstáculos. Não tenho tempo para estudar. Tô sempre cansado depois do trabalho. Tenho pouco dinheiro, então nem adianta começar. Mas a verdade é, essas são barreiras mentais que podem te manter preso no mesmo lugar. Não são motivos, são desculpas. E elas podem estar te afastando da liberdade financeira que você merece. Sim, a vida é corrida, mas o seu futuro precisa virar prioridade. E não precisa de horas por dia. Com 10 a 15 minutos por dia, você já começa a entender o mercado, aprender sobre investimentos e tomar decisões melhores, principalmente com fundos imobiliários, que são mais simples de analisar no início. Trocar 15 minutos de redes sociais ou de série por conhecimento financeiro é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar, porque esse pequeno esforço, somado ao longo do tempo, pode mudar toda a sua vida. E lá na frente, quando você estiver colhendo os frutos da sua disciplina, vai perceber, valeu muito a pena. Um dos mitos mais comuns sobre investir é achar que você precisa de muito dinheiro para começar, mas a verdade é, não precisa. Se você consegue investir 50, 300 ou 500 reais por mês, você já está no jogo. O mais importante não é quanto você começa, é começar e ser consistente. E com o tempo você vai aumentando seus aportes e acelerando sua caminhada. Tem algum ativo parado, um móvel que não usa mais, utensílios usados, algo que pode ser vendido. Vender esses bens pode dar um impulso inicial poderoso nos seus investimentos. Outra opção, buscar uma renda extra. Pode ser vender algo que você faz bem, fazer bico nos fins de semana, ou até serviços simples. Cada real a mais investido reduz o tempo até sua liberdade financeira. Comece pequeno, mas comece, porque o que te separa do seu objetivo não é a quantia, é a decisão. No fim das contas, tudo converge para um ponto. O conhecimento é o seu maior ativo, é ele que te permite sair do básico e evoluir. Quanto mais você estuda, mais você entende o mercado. E quanto mais você entende, melhores são suas decisões e maior sua rentabilidade. Conhecimento te protege de armadilhas, te ajuda a atravessar crises com calma e faz você parar de depender da opinião dos outros. Por isso, não negligencie isso. Leia livros, assista a vídeos, dedique um tempo a entender como o dinheiro funciona e como ele pode trabalhar por você, porque no fim, você colhe o que planta. E se plantar conhecimento e disciplina, vai colher liberdade e prosperidade. Ao longo dessa jornada, você deve ter percebido que existem muitos mitos sobre investir. Um dos mais perigosos é achar que investir é só para ricos. Outro, que é complicado demais para quem está começando. A verdade, investir é para quem tem disciplina, não para quem tem muito dinheiro, e embora exista
exija estudo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com os recursos certos e um pouco de dedicação por dia, qualquer pessoa pode aprender. Lembre-se sempre da lei da semeadura. Você colhe o que planta. Se plantar disciplina, estudo e constância, vai colher liberdade, tranquilidade e escolhas no futuro. Cada aporte que você faz, cada hora que você dedica ao seu conhecimento, é uma semente plantada no seu futuro. E o seu eu de amanhã vai agradecer o seu eu de hoje, por não ter desistido, por ter começado, por ter acreditado. A liberdade financeira não é um sonho distante, é um plano, e começa com um passo. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a dar o primeiro passo, ou continuar firme na sua jornada de investimentos. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Rumo à liberdade financeira!